Bom, pessoal, boa noite. Já estamos aqui com quase 30, né, participantes. Vamos começar aí para respeitar o horário de todo mundo. Esse webinar nós vamos falar do Algarve. Eu e César já estamos, né, no Algarve, querendo pelo menos. Então, obrigado pela presença aí de todo mundo, sejam bem-vindos a mais um webinar. A gente sempre busca trazer temas interessantes, mostrar também o que está acontecendo no mercado, né? Nós estamos trabalhando com Portugal tem 9 anos, praticamente. Agora estamos mudando o nosso escritório era no Príncipe Real, acabou de ficar pronto o nosso escritório em Cascais, onde fica o César, fica o Fabiano. Eu fico aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e nosso trabalho, nosso propósito, né, é sempre olhar Portugal como um todo e trazer oportunidades. Há 9 anos a gente vem fazendo isso, inicialmente muito focado em Lisboa, focado em Porto, mas sempre antecipando tendências. O último webinar nós falamos da Comporta, mas, na verdade, nós já tínhamos falado da Comporta num seminário ainda presencial, talvez há 4 ou 5 anos atrás, e agora vamos trazer aí o Algarve. Estou aqui com César Damião, que é o nosso CEO, Fabiano, que é o nosso diretor, meu par lá em Portugal. Ele fica no escritório de Lisboa, mas atende Portugal inteiro. E eu fico aqui no escritório do Brasil, onde inicia todo o atendimento, né, do cliente que é residente no Brasil. Nós estamos desde 2014, 2015 fazendo esse trabalho, e sendo que ano passado, surpreendentemente, uma grata surpresa, foi o nosso melhor ano de todos, né? Então, eu diria que a pandemia, toda essa crise sanitária e agora essa crise ali com Ucrânia e Rússia, isso, na verdade, deixou Portugal mais forte, né? Se Portugal já tinha entrado no mapa há alguns anos atrás, ele agora é visto como um porto seguro, não só para investidores, mas também para famílias que pensam em ter um plano B para, né, qualidade de vida para suas famílias. Pode ser no Brasil, pode ser talvez num país como Portugal. E hoje nós vamos falar do Algarve, que nós entendemos que é um cantinho do paraíso que tem em Portugal, e muito mais do que um destino só de praia e de férias, né? O Algarve não é uma cidade, o Algarve é uma região, é todo o sul de Portugal, e tem 180 quilômetros de praia, tem aeroporto internacional. Anne, acho até que pode colocar a primeira imagem, que mostra a localização, e aí a gente vai ver, enfim, tem isso. Dá para ver meu mouse? Vocês veem? César, Fabiano? Dá para ver bem, estamos vendo. Tá. Não, então, aqui a gente tem... O mouse não. Tá, bom, no meio a gente tem Lisboa, bem ao centro, e o sul todo é a região do Algarve. Pode passar para o próximo slide, Anne. Aquela parte inferior, né, horizontal ali, que é o Algarve, né? Então, são 180 quilômetros de praia paradisíacas, 180 quilômetros de litoral, não é só uma cidade, são várias cidades, e com todo um conforto, como tem uma cidade grande. Tem aeroporto internacional em Faro, então você mora num lugar de praia e está ali a 2 horas, 3 horas das melhores capitais europeias, né? De Paris, de Madrid, ali de Londres também. 16 escolas internacionais. Então, no fundo, estamos falando de uma região que hoje vem sendo cada vez mais destino de escolha de expatriados, de aposentados, de nômades digitais, e acaba trazendo para a região, né? A região deixa de ser uma região tão sazonal como foi há um tempo atrás. A Forbes elegeu no ano passado o Algarve como o melhor lugar para viver depois do Covid e para viver a aposentadoria. E a gente queria apresentar essa região para vocês, porque é uma região ainda que nós entendemos que o brasileiro não descobriu ainda, mas já é uma região de escolha de ingleses, de americanos, de alemães, de franceses,
e que tem tudo a ver com o brasileiro, né? São 300 dias de praia, 300 dias de sol por ano, praias incríveis, e não só praias, né? Tem trilhas de bicicleta, as trilhas mais lindas do mundo hoje, né? Conhecida globalmente, e é isso que a gente vem falar hoje para vocês. Falando do mercado, né? Aliás, antes de falar um pouquinho do mercado, César, quer falar um pouquinho do nosso trabalho na Global Trust? Como é que é o nosso trabalho? Então, boa noite, pessoal. Posso falar sim, acho que muita gente aqui já nos conhece, né? Mas acho que é legal a gente destacar que a Global Trust é uma empresa brasileira e com a vocação e o DNA de fazer consultoria independente, né? Na realidade, somos um braço do nosso Family Office e temos várias soluções de planejamento fiscal, financeiro, previdência, seguros de saúde, seguros de vida. E a gente, lá nos idos de 2012, 11, 12, por ali, logo depois da crise subprime, fomos procurados pelos nossos clientes que queriam também fazer negócios imobiliários naquela época nos Estados Unidos, por conta lá da crise subprime, os preços terem caído muito, né? Nós estávamos muito presentes nos Estados Unidos e acabamos vendo nisso uma oportunidade de negócio, criamos a Global Trust para ajudar esses nossos clientes que queriam fazer investimentos no exterior, nominalmente na Flórida, né? Isso se deu ali nos anos 2012, 13, 14, começamos a ser indagados por Portugal, viemos fazer o trabalho de casa, entender o que estava acontecendo em Portugal, né, para o pessoal querer começar a se interessar em investir em Portugal, entendemos realmente que existia uma oportunidade, não imaginávamos que a oportunidade que estava se abrindo naquele momento ia chegar ao nível que chegou hoje, né, de uma demanda mundial, né, buscando Portugal. Mas já víamos ali que existia uma oportunidade interessante, começamos a fazer esse trabalho aqui. Acabou que, por questões pessoais, né, eu que já tinha planejado viver no exterior, a minha filha, que tinha nascido em 2013, acabei optando por vir para Portugal, ao invés de ir para os Estados Unidos, que era a minha ideia original. E aí, o nosso trabalho aqui cresceu, né, quando nós então, criamos o nosso primeiro escritório, a nossa equipe aqui em Portugal. E assim a Global Trust foi se solidificando aqui, foi se ganhando corpo, né? E hoje somos aí considerados um dos maiores, se não o maior canal, que eles chamam aqui, né, canal internacional, ou seja, empresas de fora que trazem clientes do mundo todo. No nosso caso, obviamente, a nossa relação com o Brasil é bem mais forte, mas já temos atendido muitos americanos, pessoal da Ásia e de outros países, Espanha, Colômbia, Tailândia, Japão, enfim, de todo canto aí, né? Mas principalmente brasileiros, né? Que realmente é o nosso DNA, nosso escritório aí no Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo também. Nós atendemos pessoalmente e fazemos esse link, né, com a nossa equipe daqui. Mas o nosso trabalho, essencialmente, o diferencial dele é que nós somos independentes, né? E nós trabalhamos para o cliente comprador. Então, o cliente que tem interesse em investir ou morar, seja o que for, fazer qualquer transação, qualquer negócio aqui em Portugal, ele tem na Global Trust um aliado que não tem um viés de querer forçar a barra, de ter o seu próprio portfólio, querer vender os imóveis que tem na sua carteira, porque nós não temos imóveis na carteira, né? Na realidade, nós trabalhamos para o cliente comprador com todas as imobiliárias e com todos os incorporadores de Portugal, que dessa forma nós entendemos que não há um conflito de interesses, eu posso oferecer o que há de melhor no mercado e vou, obviamente, ser remunerado pelo que aquele negócio gerar de comissão para quem trouxe o imóvel vai dividir conosco, né? Mas, além de encontrar o imóvel, nós fazemos muito mais, né? O que nós fazemos é toda e sem ônus nenhum, né? Somente somos remunerados pela comissão que aquele negócio gerar, se houver negócio, mas nós ajudamos o cliente em todo o processo, desde a abertura de conta em banco, de remessa de capital do Brasil para Portugal, porque nós temos no Brasil esse trabalho junto ao Banco Central de sermos correspondente bancário, de câmbio. Temos aqui, então, uma equipe de decoração, uma empresa parceira que faz gestão para aquelas pessoas que querem alugar o imóvel, seja pelo longo prazo, seja pelo short rental, que é o que a gente chama de curta temporada, né? Contador, advogado, tributarista, se a pessoa precisar de uma assessoria mais complexa, né, vamos chamar assim. Então, a gente tem toda uma rede de provedores que nós apresentamos, né, aos nossos clientes, eles podem tratar diretamente, negociar,
e talvez até, nem como foi o caso, né, como você disse agora, que 2021 foi o nosso melhor ano aqui, apesar de termos tido, todos esses anos foram excelentes, mas 2021 especialmente foi muito bom, e com uma curiosidade, né? 80%, talvez 70%, para ser mais preciso, dos nossos negócios que nós realizamos em 2021 foram clientes comprando virtualmente, né? Comprando do Brasil, né? Sem vir aqui, até porque só em setembro... 100% à distância, né, César? Quase 100%, 70% dessas pessoas, né, foram à distância, até porque as fronteiras só se abriram em setembro, né? Então, nós desenvolvemos aí uma técnica, né, de ir lá, filmar, fazer live ao vivo do apartamento, da redondeza e tal, e as pessoas, com isso, puderam fazer os seus negócios, os investimentos, e de uma forma bem transparente, né? Enfim, então o que nós fazemos é isso, né? Ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, os seus investimentos, obtenção de financiamento, né? Que é um item que a gente sempre fala, né? Nos nossos seminários, é muito importante, né? Para quem não está ligado nisso, o dinheiro em Portugal é muito barato, né? E consegue se financiar um imóvel a juros ridículos, né? Agora aumentou um pouquinho a taxa de juros, né? Antes nós falávamos em 1,2%, agora chegando próximo a 2%, mas ao ano, né? Não é ao mês, né? Quer dizer, continua muito barato, né? Você obter financiamento em Portugal. Então, nós ajudamos em todo esse processo, e com isso o cliente tem um atendimento completo, né? E mais seguro, né? Enfim, é isso que nós fazemos, né? Deixa eu acrescentar uma coisa que eu acho que é talvez uma parte que tenha passado batido. O nosso primeiro contato ele envolve entender a necessidade do cliente, né, ou os objetivos do cliente, e nós temos acesso aqui aos principais estudos de mercado que mostram quem compra em cada região, qual é o valor médio de metro quadrado em cada região, qual é o tempo médio que um imóvel fica à venda em cada região. Então, isso nos dá uma autoridade, nos dá uma capacidade de orientar o cliente, e no final nós fazemos um match entre aquilo que é o objetivo e aquilo que é a realidade de mercado. Fazemos isso com muita propriedade, né? Embasado, como eu falei, nos principais estudos de mercado. Então, é muito fácil, acaba ficando muito fácil, quase que automático, orientar o cliente a fazer um bom negócio, ou, no mínimo, evitar aquilo que se fala no mercado internacional de overpricing, acabar comprando um imóvel com sobrepreço. No final das contas, você fazer um bom investimento. Como o nosso DNA, o César falou, é de uma orientação de consultoria de investimento, a gente acaba olhando o mercado imobiliário da mesma forma, e para isso usamos esses estudos, que são os melhores estudos de mercado, que normalmente saem anualmente. Então, é muito comum que nas reuniões nós abrimos aqui em frente do cliente um estudo que mostra qual é a sua região de preferência. É o Príncipe Real, é uma outra região mais nobre de Lisboa, é Cascais. Nós temos condições ali de mostrar quanto vale cada imóvel, se o imóvel está acima da média do mercado, abaixo da média do mercado, e entender as razões disso, e aí poder orientar de forma objetiva. Eu acho importante falar, né, Fabiano, também a gente trabalha muito olhando 3 pilares, né, que é o pilar do investimento, né, o quão interessante é aquele ativo e o potencial de apreciação que ele tem, a rentabilidade e também a liquidez, né? A gente está sempre de olho no pilar liquidez, mesmo se for um imóvel para moradia, né, é entender qual é a qualidade daquele ativo, né? Eu tenho o way out, os planos mudam, né? Hoje pode ser Lisboa, ou Algarve, daqui a pouco Barcelona, ou eu quero Lisboa mesmo, mas um imóvel maior. Então, a gente sempre tem um cuidado de olhar realmente, independente do projeto, né? É importante entender o projeto do cliente, mas sempre em cima desses 3 pilares. Bom, voltando aqui para o nosso assunto de hoje, Fabiano, queria até que você falasse um pouquinho o que está acontecendo no Algarve, né? A gente vê aí, né? Eu falei rapidamente no início, expatriados escolhendo o Algarve, muitos aposentados escolhendo a região como destino para viver, né? Para o resto da vida. Agora, os nômades digitais, que são jovens que podem morar em qualquer lugar do mundo, já mexendo com o mercado imobiliário, não só de Portugal, mas o mercado imobiliário do Algarve, né, que tem sido Lagos, por exemplo, tem sido uma região de escolha deles. Então, a gente percebe uma diminuição da sazonalidade que existia no Algarve muito grande, e, obviamente, isso começa a atrair atenção não só de quem quer morar, mas principalmente de investidores também, né?
investidores locais, investidores internacionais, né? Então, fala um pouquinho o que aconteceu com o Algarve recentemente, principalmente depois da pandemia, né? Por que essa atratividade toda? Tintinho, primeiro é importante dizer que não existe um Algarve só, são vários Algarves, né? Uma região, como você falou, são 160, 180 quilômetros de costa. Então, tem aquela região, eu separaria em 3 regiões básicas. Tem a região mais central, quem desce pela A2, que é a highway, que liga Lisboa ao Algarve, chega mais ou menos no meio do Algarve, na região de Albufeira. Então, essa região mais central, que vai desde Lagos até, passando por Portimão e Albufeira e até Faro, onde tem o aeroporto internacional, é a região, obviamente, mais desenvolvida, né? É a região que tem o aeroporto internacional, é onde tem, por exemplo, o Autódromo Internacional, onde recentemente, no ano passado, se não estou enganado, ou retrasado, teve uma etapa da Fórmula 1, é a região que tem os principais hotéis, e aí depois tem a região bem a leste, né? Que é a região da fronteira com a Espanha, onde fica a Vila Real de Santo Antônio, e Olhão, Tavira, e a outra ponta, que é a ponta a oeste, que é essa região de Vila do Bispo, né, que é a região de Sagres. Essas duas pontas são zonas eminentemente turísticas ainda e bastante sazonais. Essa região até porque são mais selvagens, né, tem menos infraestrutura e são mais selvagens. A região mais central, que tem toda essa grande infraestrutura, já há muitos anos, que é a região de eleição como um dos principais destinos de aposentadoria europeu. Então, tem muito. Eu lembro de ter estado aqui no final dos anos 80, início dos anos 90, e já me chamou a atenção a quantidade de ingleses que viviam permanentemente, ou pelo menos a maior parte do ano já, nessa região central do Algarve. E de décadas para cá, esse número vem crescendo muito, cada vez mais. Os números que eu escuto são números incríveis. Por exemplo, e como curiosidade, nós conhecemos, o César me apresentou um holandês, que é o presidente do Clube dos Holandeses do Algarve. Então, olha que coisa específica, né? E eu achei graça e perguntei, mas quantos sócios tem esse clube? Ele falou, são 5.000 sócios do clube. Não são 5.000 holandeses que vivem no Algarve, esse número é muito maior, né? Isso já são dados de 4, 5 anos atrás. Então, essa região ela vem ganhando importância como um destino de residência, de moradia definitiva. A gente sabe, claro, que os nórdicos ainda têm essa coisa de... Eles estão muito perto de casa, então, muitas vezes passam aqui uma boa parte do ano, às vezes na alta temporada, inclusive, aproveitam para rentabilizar os imóveis, porque a gente sabe que alugar um bom imóvel no Algarve na alta temporada é bastante caro. Então, eles alugam esses imóveis por 2, 3 meses e voltam para Londres, voltam para Amsterdã, para Estocolmo, enfim, para a sua cidade natal, né? Também nas festas de fim de ano, às vezes vão, mas de fato residem, tem como sua moradia principal alguma bela casa ou um bom apartamento nessa região central do Algarve. E o que você perguntou, que é o que aconteceu nos últimos anos, essa tendência veio sendo reforçada. E a pandemia foi um tremendo empurrão nessa tendência, né? A verdade é que a quantidade de pessoas que passou a residir no Algarve nos últimos 3, 4 anos, especialmente nos últimos 2 anos, aumentou muito. Pessoas que realmente decidiram optar, fazer aquela opção por qualidade de vida, né? Viver numa região que é tremendamente ensolarada, são verões longos e invernos curtos e amenos, com pouca chuva, paisagens paradisíacas, um custo de vida que, se Portugal como um todo já tem hoje um custo de vida muito atrativo comparado com os Estados Unidos ou com o resto da Europa, no Algarve ainda se gasta muito menos para viver, essa é uma outra verdade, né? E a gente está falando de Albufeira, 2 horas e meia de carro de Lisboa. Hoje vivemos, Tintin, aqui em Portugal, o menor estoque de imóveis à venda de maneira geral. As principais praças, seja aqui em Cascais, em Lisboa, ou no Porto, no Algarve não é diferente. A demanda internacional acumulada ao longo de anos e uma oferta que é sempre a mesma, muito restrita e limitada, de acordo proporcional ao tamanho do país, nos trouxe até aqui. Quer dizer, hoje nós temos um grande desequilíbrio entre oferta e demanda, e no Algarve não é diferente. É cada vez mais difícil encontrar um imóvel, né? Por isso que o nosso trabalho é tão importante, de poder
mapear em todas as mediadoras, conseguir juntar toda essa oferta e apresentar isso para o cliente, porque se ele visitar uma imobiliária só, provavelmente ele vai vir para cá tentando comprar um apartamento de 3 quartos e vão oferecer para ele um apartamento de 1 quarto numa outra região. A gente sabe que isso acontece muito aqui em Portugal, né? Então, assim, esse é o panorama do que está acontecendo, e o Algarve vem ganhando muita força como um destino de aposentadoria, de pessoas que querem viver com mais qualidade de vida, numa região muito segura, como é todo o país, com um custo de vida muito baixo, com um clima muito agradável. Eu acho que vale a pena, aproveitando esse gancho aí que o Fabiano levantou, na realidade, a gente sabe que Portugal entrou no mapa mundial, aí, no mapa, né, de uma maneira geral. O Brasil sempre teve muita ligação com Portugal, mas americano, por exemplo, não tinha nenhuma, né? Isso, inclusive, já eu morando aqui, de 2, 3 anos para cá, que começaram a aparecer americano. Até então não tinha americano. Podia ter inglês, podia ter alemão, holandês, mas americano era zero para vir comprar, até mesmo para passear, né? E, no entanto, de repente, agora o americano é o maior comprador internacional aqui em Portugal. Então, a gente sabe que Portugal entrou nesse cenário internacional aí como um destino interessante para se investir, para se morar, incentivos fiscais, né? Golden Visa, tudo aquilo que a gente já falou e pode voltar a falar aqui hoje, inclusive. E isso foi acontecendo, né? Então, 2015, 2016, 2017, aí veio 2020 e a pandemia. Quando veio a pandemia, alavancou ainda mais Portugal, né? E, consequentemente, o Algarve, né? Porque as pessoas buscam mais qualidade de vida, buscam mais espaço, buscam estar mais ao ar livre, né? Então, dentro da Europa, a gente sabe que Portugal é o que há de melhor, onde tem mais sol, né? Tanto é que a gente acabou de falar aqui, né? Que os nórdicos lá, né, que são do norte da Europa, já há 30 anos, né, que vem para o Algarve jogar golfe, passar o verão, tá certo? E aí isso foi ganhando proporções, né? Então, assim, da mesma forma que quem é do Rio de Janeiro, por exemplo, sabe que na pandemia, a região lá, um monte de casa que estava micada lá em Itaipava, Petrópolis, que ninguém conseguia vender, vendeu tudo, né? Os estoques foram sendo vendidos porque todo mundo queria buscar, né, melhores condições para se viver, e natureza, etc., né? E quem tinha casa, inclusive, fora, seja em Búzios, Angra, enfim, na Serra, ficou períodos, e até teve gente se mudando, né? E trabalho virtual. Aí veio o trabalho virtual, né? Que também ajudou ainda mais as pessoas a trabalharem remotamente. Então, acho que o Algarve está surfando nisso tudo aí, né? Primeiro por Portugal, depois pela pandemia e ainda por cima uma oferta de casas, né? Que a gente chama aqui em Portugal de moradias, muito maior, né? Porque as pessoas também passaram a querer casas, né? Aqui em Lisboa, no Rio, em vários lugares, aconteceu isso, as pessoas exatamente buscando essa qualidade de vida maior, saindo de apartamento para poder ter seu jardim, sua piscina, etc. Então, o Algarve também surfou nisso aí, porque essencialmente a maior oferta lá são de casas, né? Então, eu acho que tudo isso vem acontecendo, né, Fabiano? E promovendo ainda mais. E aí, né, agora especificamente falando do ponto de vista mercadológico, tem aí também um outro grande ganho, né, que são os preços. Você quer morar numa casa em Cascais, quer morar numa casa no Algarve, é uma diferença radical de preço, tá certo? Então, a mesma casa que aqui talvez custe 2 milhões, vai custar 1 milhão lá, né? Uma casa boa, bem localizada, né? Ou menos. Talvez 2 milhões aqui seja 800, 700, lá depende da localização, né, do lugar, mas vamos botar uma área nobre, né? Então, é um atrativo. Como é também um atrativo, a gente sabe que tem muitos brasileiros, por exemplo, que a gente atende, que gostariam de morar em Lisboa e Cascais, mas acabaram comprando no Porto, porque o Porto também, direcionalmente, tem um valor menor de metro quadrado. Então, se a pessoa quer morar lá, perto da praia, 200 metros quadrados, e não tem dinheiro para pagar aqui em Lisboa ou Cascais, ele consegue no Porto. Tudo bem que é 4 graus mais frio, que não tem a mesma, né, pegada, mas está lá, né? Então, a gente sabe que isso é uma tendência, e eu acho que o Algarve agora começou a chamar mais atenção, né? Também por essas questões que nós estamos falando, inclusive de termos de custo-benefício, né, de valores de investimento, certo? Eu acho que são fatores que estão promovendo ainda mais, né? Eu acho que junta uma coisa com a outra, né, César? A gente percebe essa tendência pós-pandemia das pessoas buscando mais qualidade de vida, né? No Algarve é possível você morar perto da praia, é possível talvez você ter uma propriedade rural, né? Tá mais próximo da natureza e ao mesmo tempo você está a 20 minutos da praia.
e um custo de vida mais baixo, 300 dias de sol por ano. Então, né, aeroporto internacional, eu consigo me movimentar, de fato. Eu acho que isso agora as pessoas estão de verdade, principalmente o brasileiro, descobrindo isso, né? A gente tem aí, né, os golfistas também, que vão praticamente, tirando o verão, vão o ano inteiro. Então, a gente tem uma quantidade, um público muito diverso. Essa questão do aeroporto que você falou, eu tive 2 vezes agora no mês de julho e agosto no Algarve. Eu passei 2 semaninhas lá. E eu fiquei impressionado onde eu estava ali. Eu estava mais para perto da Quinta do Lago, né, que é ali mais próximo ao Faro, né? E impressionante. Você estava na praia, era avião, sei lá, cada 15 minutos passava um avião lá. Ryanair, EasyJet, aviões de voos diretos, né, como você falou aí, para Londres e outras cidades europeias, né? Mas muita quantidade, né? Então, se no passado, né, e a gente já falou disso até aqui alguns anos atrás, acho que não tem tanto tempo assim. Acho que era muito marcado, né? Eu acho que o Algarve era muito marcado, né? Ou é verão ou é inverno, né? Verão lotado, né? Porque todo português, né, vai do servente ao dono da empresa, todo mundo vai para o Algarve, né? O pessoal brinca que Portugal aderna, né, no verão. Não tem a dúvida, mas é assim mesmo, né? Recentemente aqui, eu acabei de me mudar, eu fiz uma obra aqui de igreja aqui e calhou de eu mudar no mês de agosto, quando a coisa ficou mais ou menos pronta. Impressionante. Todos os fornecedores de janela, de porta, de serralheiro, todo mundo fecha, mas fecha a empresa, não é que ele está comendo. Fecha a empresa, os caras saem de férias e todo mundo vai para o Algarve, como eu falei mesmo, né? Vai o operário lá, tudo bem que ele vai juntar com 5 famílias, vão alugar uma casinha lá uma semana, mas vão para o Algarve. Né? E o dono da empresa vai lá para a Quinta do Lago, vai lá para onde for. Né? Então, se isso era muito marcante realmente, né? Que o verão ficava cheio e no inverno ficava vazio, né? Isso acho que está mudando bastante. Né? De uma maneira geral, né? Em Portugal todo, porque eu me lembro quando a gente veio morar aqui, que era a alta temporada e a baixa temporada. E aí, nos últimos, sei lá, 2, 3 anos antes da pandemia ainda, né? 2017, por aí, já não se falava mais em alta e baixa, era alta e altíssima. Porque os meses de junho, julho, agosto, 100% de ocupação, né? nos apartamentos de short rent, aquela coisa toda. Então, e nos outros meses, que eram teoricamente fracos, aí já não era 100, mas era 70, era 80, quer dizer, era muito boa a taxa de ocupação. Né? Então, eu acho que está mudando realmente, né, esse perfil de lá também, né? E como você falou, a infraestrutura vem crescendo, né? Então são mais escolas, né? São mais condições, né, de se viver melhor, e isso vai dando, obviamente, mais... São 16 escolas internacionais, né? Assim, eu acho que isso já dá uma dimensão, né? Um aeroporto internacional, 16 escolas internacionais, tem restaurantes estrelados, né? Restaurantes Michelin, então... eu costumo brincar quando as pessoas me perguntam se é Búzios, né? Balneário aqui no Rio. Não é Búzios, é do Rio a Búzios, né? São 180 quilômetros de praias, de cidades com perfis, como disse o Fabiano, completamente diferentes. E eu acho que uma coisa que soma-se muito a essa diversidade do público lá é o fato do inglês ser amplamente falado. Então, a gente tem uma sociedade realmente, né, são várias nacionalidades, é uma região multicultural, é uma região incrível, né, realmente. E com vários tipos de imóveis para diferentes tipos de bolso, diferentes tipos de gosto, seja na praia, seja casa, seja apartamento, seja uma propriedade rural, seja uma quinta. Alguém até colocou aqui já o Triângulo Dourado, isso, tem imóveis de luxo também, ali na região, né? Quinta da Marinha, Vale do Lobo e Vila Moura, que é o quê? Quinta do Lago. Quinta do Lago, que faz o Triângulo Dourado. Vila Moura tem uma marina, né? Quem foi que colocou aqui? Foi o Roberto? Foi eleita a melhor marina da Europa por 5 anos consecutivos. O Algarve foi eleito o melhor destino de praia, acho que por 2 ou 3 anos consecutivos na Europa. Então, tem um peso grande aí, né? E isso, obviamente, reflete no imobiliário, né?
Deixa eu acrescentar uma coisa. Eu acho que o movimento que começou a fazer com que o Algarve deixasse de ser um balneário, primeiro voltando um pouco atrás, Cascais também, há alguns anos atrás, era um balneário sazonal e faz muito tempo que não é mais. Também tem uma quantidade incrível de escolas internacionais. Eu acho que o fato de ter tantas escolas internacionais é um demonstrativo inequívoco de que é uma região de moradia definitiva, porque as escolas são para as pessoas que vivem aqui, né? Mas uma coisa que mudou lá no Algarve já há alguns anos atrás é que a temporada de golfe europeia, a temporada de golfe em Portugal acontece a partir de outubro e avança durante todo o inverno, né? Os golfistas do norte da Europa têm que sair das suas regiões que estão muito frias, né? E aí vem aqui para o Algarve. Então, esse movimento começou há anos atrás e veio se reforçando, as pessoas foram se aposentando e aí gostavam da ideia de viver e se aposentar perto do seu campo de golfe favorito, do lugar que tinha o melhor clima, e a pandemia, como a gente falou, veio para reforçar e ser um fator determinante e realmente definir o Algarve como um lugar de moradia. Uma outra curiosidade que eu vivi, sempre escutei falar, mas eu sempre evitei ir para aquela região mais da fronteira com a Espanha, que é Tavira, né? E sempre diziam, os portugueses diziam, que a gente sabe que a água do mar aqui em Portugal é fria, né? Portugal tem, acho que talvez esse seja um dos poucos defeitos, mas a região de Tavira, a água, eu peguei a água em Tavira, na Praia Verde, de dar inveja a banho de mar no Rio de Janeiro, quem sabe até mais para o norte do Brasil, de ficar dentro da água, assim, tomando banho com prazer, sem nenhum frio. Então, realmente, ali, porque Tavira, essa região leste do litoral do Algarve, se aproxima da boca do Mediterrâneo. Então, ali tem correntes e ventos que já vêm do Mediterrâneo. Então, ali está muito sujeito à mudança de correntes. Quando elas vêm de oeste, pode ter um pouco mais de frio, porque vem do Atlântico. Quando elas vêm de leste, já são correntes mais quentes e a água fica realmente muito agradável. Então, são Olhão, né? O Olhão é uma dessas regiões aí que tem um pouquinho mais quente. Eu acho que é interessante, você falou ainda há pouco aí, que na realidade não é Búzios, mas é toda a costa ali, talvez do Rio, não sei lá onde você falou, Rio, o que for, né? Do Rio a Búzios. E assim, tem uma característica, porque eu sou carioca, né? E conheço bem essa região aí, que a gente está falando aí de Rio a Búzios, e dos últimos, sei lá, 40 anos, né? Frequentei bastante, né? E a gente sabe, né, que tem também uma segregação, né, nessa região, assim, lugares mais pobres, lugares mais ricos, né, quem quer mais confusão, quem quer estar mais tranquilo, né? Mas ultimamente, pelo menos nas minhas idas, por exemplo, a Búzios, né, que é até de toda a costa ali do Rio, né, talvez fosse o lugar mais sofisticado, né, quando você bota ali Araruama, Saquarema, não sei o quê, Cabo Frio e tal, né, Búzios, né, era um lugar mais sossegado, mais sofisticado e tal. Cara, mas nas últimas vezes que eu fui lá, o negócio estava punk, né? Então, assim, eu vejo que aqui no Algarve, você tem a opção, né, de escolher onde você quer ir e ficar na sua tribo lá, entendeu? Se você quer bagunça lá, vai lá para a Albufeira, né? Albufeira ali é bagunça. À noite dizem que é Albufeira. Aí, se você quer um negócio mais legal, mais sofisticado, é claro, vai pagar. É claro que tem muita seleção, se faz muito pelo bolso, né? Então não tenha dúvida, né? Então, por exemplo, Porches, né, Fabiano? Porches é uma praia de Porches, tem 2 hotéis maravilhosos, pô, super legal, super bacana, é caro, mas é ali como Quinta do Lago, super bacana, né? Onde o Ayrton Senna tinha casa lá, né? O Braguinha, tem a Avenida Ayrton Senna, casas maravilhosas. Então, assim, e você consegue ficar na sua casa maravilhosa de uma forma decente na praia, sem o cara com som a 200 decibéis, né? Como eu passei, por exemplo, por esse problema em Búzios, né? Não tem jeito, vai fazer o quê? Chamar a polícia, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa legal também, que você tem para todos os bolsos, né? Para todas as tribos, do jeito que você quiser. Eu vou para lá, eu vou para cá e vou ser feliz do mesmo jeito. Eu acho que é uma coisa bacana também. A gente também tem, né, nessa mesma linha, né, também para dar outros inputs aqui, né? Por exemplo, a gente sabe que Comporta, né, que está menos da metade do caminho de Lisboa, né? Estamos falando aqui de cerca de 100 quilômetros, né? A uma horinha de Lisboa, há um destino de praia também super badalado, super bacana e tal. E Comporta exatamente isso que eu falei, já tem uma seleção natural ali
porque os preços são lá em cima. Quando eu digo preço, não é só preço de comprar casa nem de hotel, não, é de restaurante, né? Mas você consegue, né, ter ali um ambiente dentro do teu estilo, né? Então, o que eles chamam lá de comfort style e tal, que é um lugar que a gente adora, por exemplo, né? Eu voltei até de lá ontem, inclusive. Então, assim, mas é pequeno. É aquilo ali, pronto, acabou, né? O Algarve, não, ele te dá realmente as opções, né? Você tem, como ele é muito extenso, você pode mais para lá, mais para cá, e achar onde você se enquadra do ponto de vista social, financeiro, que seja, né? Eu acho que é bacana também isso aí. Uma coisa que eu queria comentar, que não tem muito esse contexto de Algarve, mas de uma maneira geral de Portugal, né? Eu falei ainda há pouco sobre os americanos, né? E eu tenho uma referência aqui boa, que a minha filha estudou numa escola americana, aliás, o filho do Fabiano também, né? Que é uma escola americana aqui em Cascais, né? Em Estoril, em Sintra, né? E hoje, né, começaram as aulas, né, Fabiano? Não sei se você fez essa pergunta lá para o Vicente, mas hoje começaram as aulas aqui, né? E eu sempre perguntei, e aí, Sofia, como é que é? Mudou a turma? Porque sai muita gente, entra muita gente viaja e tal. E é impressionante, nos últimos anos, a quantidade de americanos que entra na turma dela. Hoje foram mais 3 americanos, numa turma de 19 alunos, novos 3 alunos americanos que chegaram por agora, né? Criança de 9 anos de idade, né? Então, assim, me chama muita atenção isso, né? Essa invasão, vamos chamar assim, americana em Portugal, porque primeiro que não estava no radar dos caras, né? Portugal nunca teve essa tendência de vir para cá. Segundo que não tem normalmente os problemas que nós temos no Brasil, né? Que é questão de não deveria ter, né? De violência, tá certo? De problemas de economia, etc. Mas a gente vê, né? Apesar disso tudo, principalmente na Califórnia, né? A gente já atendeu aqui algumas pessoas vindo da Califórnia para Portugal buscando segurança. O pessoal de São Francisco já teve umas 3 ou 4 famílias, né? Que os padrões deles lá, né? Deve ser muito diferente dos nossos de Brasil, né? Mas a segurança deles lá já chegou a ponto de incomodar para o cara mudar de continente, né? E aí ele elege Portugal por tudo que ele aprendeu aí, né? Que Portugal tem condições excelentes de se viver, o clima é bom, o povo é simpático, vive em paz, está longe de Ucrânia, de Rússia, de guerra, de conflito, de xiita lá, de terrorista, tá certo? Então tem uma série de atrativos, né, geográficos, inclusive, aqui em Portugal, que faz com que as pessoas buscam, né, um sítio melhor para se viver, né? E aí o Algarve vai nessa onda aí, né? Os americanos, eu tenho tido muito contato, como você sabe, semanalmente com americanos. Nós tivemos clientes aqui de São Francisco, de Seattle recentemente, de Chicago, de Nova York. Agora teve um outro cliente que veio da região de Vermont, lá no Nordeste americano. Mas o primeiro que eles demonstram claramente como eles ficam surpresos com o custo de vida em Portugal. A gente sabe que o mundo hoje passa por uma grande inflação, e nos Estados Unidos foi a maior inflação dos últimos 40 anos, 50 anos, e o custo de vida nos Estados Unidos já há algum tempo que vem subindo bastante. Então eles acham o custo Portugal... da saúde também, né, Fabiano? Eles acham Portugal muito barato. A gente sabe que um plano de saúde nos Estados Unidos é caríssimo. Um plano de saúde em Portugal para uma família com 2 filhos em fase escolar é alguma coisa como 90, 120, 130 euros mensais, né? E eles não, e o property tax aqui é, sei lá, quantas vezes menor? Sei lá, 10, 15, 20 vezes menor. Então, assim, eles ficam chocados com o custo de vida, acham isso aqui muito... Aí começam a ver o resto, né? O clima é maravilhoso, é muito seguro, não existe uma polarização política que é chata, né? Então aqui as coisas são estáveis. Então os americanos estão realmente com razões bem sólidas comprando muito por aqui, e o país é pequeno, então não tem espaço para todo mundo, essa é a verdade. Isso tudo sem falar também desculpa, isso tudo sem falar também na localização de Portugal, né? Que você está ali, é uma porta de entrada para a Europa, te abre um mercado aí de, né, praticamente 500 milhões de pessoas. Você está a 2 horas, 3 horas das principais capitais europeias e até dos Estados Unidos, né? Você está ali a 6 horas de voo, exatamente. Em Nova York, 6 horas, é isso mesmo. Existe também uma carência, né? Alguém falou aqui de garçons, né, que não falam
português, de fato, é verdade, não é só em Tavira, não. Em todo canto, né? Tem bastante isso. Aconteceu agora comigo com Porto, aconteceu comigo em Algarve, porque o que acontece? Falta mão de obra, né? Há uma falta, há uma escassez de mão de obra em Portugal impressionante. Há tanto assim que acabou de ser aprovada, né, uma nova lei, né, para se regularizar, né? É o visto para procurar emprego. Visto para emprego, exatamente, visto para emprego, inclusive facilitando a vida dos brasileiros que querem vir para cá trabalhar, né? Então, de fato, tem muita mão de obra que vem de Nepal, Singapura, não sei de onde, os caras, ou mesmo do norte europeu, lá, Ucrânia e outros países aí mais leste europeu, e os caras só falam inglês, né? Não falam português. Você está em Portugal, num restaurante ou num hotel, que o cara deveria falar a língua, né? Local e o inglês, né? Mas ele só fala inglês. Isso acontece realmente bastante, sim. E é isso aí, esse comentário. Eu acho que isso tudo, né, casa muito com não só um momento mundo muito instável, mas um momento Brasil, né? A gente está num ano de eleição, historicamente, o ano de eleição é um ano para a gente muito bom, né? Em termos de negócio, as pessoas começam a olhar para fora, olhar como diversificação e olhar também como qualidade de vida. E aí, quando a gente pensa no Algarve, você tem, de fato, uma qualidade de vida incrível, um valor de metro quadrado ainda com muita oportunidade. Eu acho que abre aí um leque de opções e o mercado que está valorizando. Então, entrar hoje, começar a olhar para o Algarve hoje, de fato, é algo muito interessante. Como o César falou no início, você pode financiar, qualquer estrangeiro pode financiar um imóvel em Portugal. Então, você vai entrar ali com 30... Eu queria chamar a atenção para uma outra coisa também, tem muito a ver com o americano, mas tem a ver com o brasileiro também, é o seguinte, né? Se já era barato para os americanos o custo de vida em Portugal, de 2 meses para cá ficou muito mais barato, porque a relação euro-dólar mudou assustadoramente, porque estava em 1,10, 1,15, 1,13, eu já vi 1,25 aqui nesses 6 anos que eu estou aqui, mas andou agora ultimamente aí por 1,13, 1,12, 1,14. Hoje, o dólar já está valendo mais que o euro. Inclusive, eu estou olhando aqui agora a cotação aqui na UOL, né, o dólar comercial em reais está valendo 5,25 e o euro 5,21. Quer dizer, então, para o americano, ele já ganhou de cara, que ele já ganhou ali 15%, fora a apreciação do câmbio. Para brasileiros, né, que têm recursos no exterior, normalmente em dólar, também é um grande benefício, né? Então, assim, tem essa coisa também do momento oportuno aí. E como você falou, né, eleição a gente sabe que vem por aí, mas existe sempre, né, um risco, né, de uma variação cambial maior, né? Então, a gente sempre recomenda, né, isso já é uma prática, né, do nosso family office, aí, que as pessoas que têm condições, né, têm reservas, que têm investimentos, que têm liquidez, que tenham pelo menos uma parte, né, dos seus recursos em uma moeda forte, né? E moeda forte é dólar, e agora se mostra cada vez mais, né? Principalmente com essa questão do aumento de inflação e crise de Ucrânia e tal, como é que o dólar, que sempre foi assim, né? Ele se valoriza, né? Tá certo? Vamos falar um pouquinho de Golden Visa também, que eu acho, né, a gente acredita que é algo também que ajuda a dinamizar o mercado do Algarve. Não sei se todos sabem, mas no ano passado, final do ano passado, início desse ano, as regras do Golden Visa mudaram. Então, cidades como Lisboa, como Porto, algumas cidades litorâneas não habilitam mais, né, o investimento no imóvel residencial para o Golden Visa. Isso acaba abrindo o olhar para outras regiões, para outras modalidades de Golden Visa, e o Algarve é uma delas, né? Tem algumas cidades do Algarve que são cidades de baixa densidade demográfica, com um mercado imobiliário muito interessante, um mercado imobiliário com muita demanda, em ascensão também. E, fora isso, tem todas aquelas oportunidades de a cota hoteleira também, né? Onde a gente tem aí Golden Visa, não só o que estava na cabeça, né, das pessoas a partir de 500 mil euros, mas Golden Visa a partir de 280, 300 mil euros, alguns, inclusive, com rentabilidade garantida.
Anne, você quer mostrar o slide do Golden Visa, só para a gente dar uma passada rápida neles e depois olhar aí algumas oportunidades. Eu estou vendo que tem algumas perguntas já aqui com valores de metro quadrado, a gente vai chegar lá. Depois, no final, pessoal, vamos responder as perguntas que foram colocadas aí. Tá? Então, vamos lá. Fabiano, quer falar um pouquinho do Golden Visa? Bom, é só falar o que está aparecendo para vocês na tela. Como vocês sabem, a Tintin falou, as regras mudaram a partir de janeiro, né? Então, existem algumas modalidades. A modalidade de valor mais alto, essa que era de 1 milhão, transferência de 1 milhão para Portugal, colocar 1 milhão aqui numa conta num banco em Portugal, agora passou a ser de 1,5 milhão. Tem essas modalidades mais raras, como transferência, que eu acho que não é do interesse de quase ninguém aqui ou de ninguém, que é a transferência de capital para atividades de investigação, mas também mudou de 350 mil para 500 mil. A outra modalidade, a terceira, que são os fundos de investimento, aqui eles têm um nome que eu acho um nome grosseiro, que é fundo de capital de risco, mas, na verdade, são fundos que acabam investindo no mercado imobiliário. Não são fundos imobiliários, são fundos de renda variável que acabam investindo em empreendimentos e em recuperação, em promoção imobiliária. Também passou de 350 mil mínimo para 500 mil a partir de 1º de janeiro. Tem a outra página, também a constituição de sociedade, de empresas, com a criação de 5 postos de trabalho, né? Também passou de 350 mil de mínimo para 500 mil. A principal mudança que afetou a grande maioria, aqui fazendo um parênteses, a imensa maioria dos Golden Visas aplicados até hoje, seja eles por brasileiros ou por chineses ou por norte-americanos, sul-africanos, enfim, de qualquer nacionalidade, são Golden Visa dessa modalidade, que é a aquisição de um imóvel. O que mudou aqui, principalmente, é que não se pode mais comprar um imóvel residencial, vamos dizer, no Portugal, que todo mundo conhece. Não se pode comprar um imóvel em Lisboa, em Cascais, um imóvel residencial em Lisboa, Cascais ou Porto, em alguma parte do Algarve também, para esse fim de Golden Visa. E aqui já não é mais uma questão de valor. As regiões é que foram excluídas do programa. Existem algumas alternativas, tem alguns imóveis de características residenciais, mas que têm licença turística. Isso aqui é uma tecnicidade, né? uma questão burocrática, mas que é viável. Tem até 1 ou 2 empreendimentos aqui em Cascais, outro em Lisboa, outro no Porto e alguns no Algarve. E a licença... Na Comporta também tem, que a licença de utilização é uma licença turística, mas a pessoa pode usar como se o imóvel... Na verdade, o imóvel é dela, é escriturado em nome dela, tem matrícula própria, e ela usa como se fosse um imóvel residencial normalmente, desde que tenha essa licença, o investidor e o requerente pode obter o Golden Visa através dessa tecnicidade. Outra forma também é comprar um imóvel comercial, também tem sido alternativa para muita gente. E o que é o outro? Bom, aí tem aquelas modalidades que são ainda mais raras, mas que nós temos aqui algumas opções de produtos com essa modalidade, que desde que o imóvel cumpra alguns requisitos, seja o imóvel ter mais de 30 anos, ou ele está em área urbana de reabilitação, ou de baixa densidade populacional, ele vai ganhando alguns descontos, portanto, caindo dos 500 mil, ele pode chegar, num primeiro estágio, a 350 mil, e em casos bastante mais raros, eu tenho que dizer, ele pode chegar até 280 mil euros de investimento mínimo para a obtenção do Golden Visa, mas ele tem que cumprir uma série de requisitos. Isso no passado era uma coisa praticamente impossível, era achar uma agulha no palheiro. Eu só conheço um caso desse aí, efetivamente, que tem acontecido com sucesso. Mas hoje ele também foi inviabilizado nas áreas nobres. Então, hoje você até pode achar, talvez até ache com facilidade lá no interior, não sei de onde, no norte, né, no centro-oeste, lá o que for, mas aí não quer dizer que seja um bom negócio. Né? Você pode até conseguir o seu Golden Visa com 350 mil, mas de repente vai ficar casado com um imóvel lá que não vai ter menor liquidez, né, caso você depois queira se desfazer. Então, a gente normalmente não recomenda, né, esse tipo de investimento para quem quer o Golden Visa, não. Mas, enfim, deixa eu só dar um passo
dar um passo atrás aqui. Entrou o Jurandir, fez uma pergunta, o que é a gente pode dar uma pincelada rápida do que é o Golden Visa. O Golden Visa é uma visto de residência em função de um investimento no país. Foram essas classificações, essas categorias que o Fabiano falou. O Golden Visa é um processo de 5 anos. No primeiro ano você tem uma renovação, depois mais 2 renovações em 2 anos subsequentes, onde você precisa ficar 7 anos em média no país. No primeiro ano, 7 anos, depois mais 2 períodos de 14 dias. 7 dias. Eu falei 7 anos? Falou 7 dias. Desculpa, 7 dias. E no final do 5º ano, você pode pedir a residência permanente e isso pode evoluir para uma cidadania. Então, na verdade, você faz um investimento no país, que é um investimento atrativo, e tem quase que como bônus ali poder ter no futuro uma cidadania europeia com fronteiras abertas ali no espaço Schengen. Estamos falando aí de praticamente 26, 27 países. Isso para quem não tem nenhuma cidadania europeia, né? E também, eventualmente, não se qualificar através de outros tipos de vistos, né, que existem também. O Golden Visa, ele essencialmente, eu acho bem indicado, bem importante, bem interessante para pessoas que têm a intenção futura de um dia vir viver em Portugal, mas não agora, né? Por exemplo, vou me aposentar daqui a 5 anos, eu já sei que acho que é forte a minha tendência, meu interesse em viver em Portugal. Então, se eu quiser garantir, né, que nada vai mudar, mesmo que as leis mudem, se eu já tiver aplicado para o Golden Visa, eu tenho isso aí garantido, talvez o Golden Visa seja um bom caminho para um cara como esse, né, porque ele não tem a necessidade, a obrigatoriedade de vir morar já de imediato. Os outros vistos podem até ser obtidos de forma mais fácil e mais rápida e menos custosa, né? Eles já exigem a moradia imediata, né? Você fazer lá um visto D2 ou D7, né? Que é o visto que a gente chama de aposentado ou de investidor. Esse você faz e tem que ir, não adianta fazer para daqui a 2 anos, 3 anos, né? Então, uma característica muito interessante do Golden Visa é que ele te dá o direito, mas não te obriga a, já de imediato, viver em Portugal. Enfim, depois a gente pode trabalhar isso individualmente com a pessoa. Outra informação que é importante falar sobre o Golden Visa é que o valor do Golden Visa, né, você só pode financiar a partir, se eu estou no Golden Visa de 350, eu só posso financiar valores a partir de 350. Se eu estou no Golden Visa de 500, eu tenho que bater os 500, o que exceder eu posso financiar. Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente falou no início, né, que pode-se financiar 70% a 80% do valor do imóvel não Golden Visa, né? No Golden Visa tem essa característica e existem alguns Golden Visas já com a recompra garantida também, o que é muito interessante para aquele cliente que está focado só no visto. O meu objetivo final é o visto, então existem essas possibilidades também. Vamos mostrar algumas... acho que era legal de mostrar algumas oportunidades. Isso. Anne, você coloca para a gente? Alguns exemplos, né? Valor do metro quadrado, alguém perguntou, né? Já que a gente vai falar aí de imóvel, tem valores de metro quadrado aí a partir de, né, casas incríveis, a partir de talvez 2.000 euros, 3.000 euros valor de metro quadrado de uma casa, de uma moradia, como o português chama, com piscina dentro de um condomínio. Não estamos falando de uma casa de luxo, mas de uma casa bacana, né? Então, dependendo da região do Algarve, essa elasticidade no valor de metro quadrado é muito grande e com muita oportunidade também. Fabiano, você fala aí dos imóveis? Esse é um condomínio em Albufeira. Se eu não estou enganado, esse condomínio, inclusive, tem uma pequena vista de mar. São casas geminadas, como vocês estão vendo. A ideia da seleção é trazer um panorama assim, de uma faixa de preço, de valores bem elástica, né? Então, eu diria que essa é uma faixa de entrada para casas em condomínio, bem localizadas, com vista para o mar.
é um condomínio já de uns 15 anos de uso, é uma casa de T3, o T é de tipologia, né? É o número de quartos. Então, um T3 é uma moradia de 3 quartos por 410 mil. Em Albufeira, que é essa região central, talvez a mais desenvolvida, né? Aqui em Montenegro, já estamos falando da região de Faro, portanto, a freguesia, o concelho, ali onde fica o aeroporto, né? Já uma moradia isolada, com piscina, com bom terreno, totalmente renovada por dentro, por 775 mil, uma moradia de 4 quartos. Aqui em Tavira, já chegando na Espanha, muito perto ali de Vila Real de Santo Antônio, a região favorita dos portugueses, um condomínio, esse é um empreendimento, um condomínio recém-lançado, em fase de construção, uma casa de 3 quartos também geminada por 689 mil. Essa é uma praia que eu acho das mais bonitas, uma das regiões mais legais do Algarve, que é a famosa Praia da Luz. A Praia é linda, é uma região de escolha dos ingleses há muitos anos. Essa é uma moradia, uma casa em construção, ela fica numa parte mais alta, com uma excepcional vista de mar, uma casa de sonhos, por 2 milhões e 100. É um empreendimento que tem algumas casas mais ou menos nessa faixa de valores, entre 2 e 2.300 até 2.400. E uma das regiões hoje com maior potencial de valorização também, né, pela região. É verdade, é verdade. Bom, aqui a região do Carvoeiro é uma das minhas regiões favoritas lá do Algarve, fica bem nessa parte ali mais central, perto de Portimão, perto da praia de Portes, da vila de Portes, que o César comentou. É também uma região, são poucas as regiões lá que não são caracterizadas pela presença dos ingleses. Tavira talvez um pouco menos, mas essa região do Carvoeiro é dominada pelos ingleses e tem alguns poucos e pequenos condomínios. Esse é um exemplo. Eu acho excelente esse condomínio, que é o Carvoeiro Gardens. Para quem quer estar ali, walking distance, pode ir a pé no centro do Carvoeiro. Tem muitas opções de praia, uma do lado da outra. A Praia do Carvalho, que é uma das praias mais lindas de Portugal, a Praia de Sentienes, enfim, tem uma infinidade de praias lindas. Tem o centrinho do Carvoeiro, que dá para se fazer tudo a pé. Inclusive, por coincidência, encontrei o Roberto lá, né, tinha num jantar, eu jantando na calçada, ele passou e buzinou. Mas aqui no Carvoeiro Gardens, casas a partir de 349 mil. Você sabe, Fabiana, ele estava com uns amigos lá, né? Estão buscando imóveis no Algarve, e isso a gente vê, né? Ali sente na pele a dificuldade de se conseguir um imóvel, o quão o mercado está dinâmico, se não toma decisão rápido, né? O imóvel já vendeu. Literalmente muito, em algumas coisas é muito parecido com o mercado de Lisboa, mas eu acho que é Portugal como um todo, né? As regiões que são atrativas são muito pequenas e tem o mundo inteiro olhando. Então, viu alguma coisa que gostou, sinaliza, porque você volta no dia seguinte, 2 dias depois, desculpa, já recebeu uma proposta, espera aí que daqui a pouco eu volto, olha, vendeu. Então, é assim que está o mercado. É isso mesmo, Tintin, e eu queria acrescentar uma coisa. O parque imobiliário português ele foi construído ao longo de décadas para um público português de classe média, né? Portugal, até 15 anos atrás, era só, talvez, o patinho feio da Europa, né? E de alguns anos para cá virou o lugar de desejo da grande maioria dos europeus e dos brasileiros e agora dos norte-americanos. Então, é claro que teve uma guinada no padrão construtivo. Agora, o que se constrói hoje em dia é de um outro padrão. Então, por exemplo, um empreendimento como esse, o Nomad Bay, que a gente percebe pelas imagens 3D, que a localização é boa, o padrão construtivo é bom, tem uma preocupação estética muito, né, de um projeto contemporâneo, são inevitavelmente produtos de destaque, né? Então, quem investe no empreendimento desse hoje em dia está comprando um imóvel que é um imóvel de destaque na região tudo que a gente viu aqui ao longo dos últimos anos, sempre que os nossos clientes compraram empreendimentos como esse, seja aqui em Lisboa, em Cascais, onde quer que seja, mas empreendimentos com esse novo padrão que Portugal, que os estrangeiros demandam, acaba tendo um produto muito exclusivo e que ao longo dos anos se valoriza muito, se valoriza inclusive acima do mercado. Bom, esse é o Nomad Bay, acho que já falei, é Carvoeiro.
Aqui desculpa, pode passar, Anne, já para o outro lado. O Nômade Bay já é elegível para Golden Visa, né? E esse o Lagos que você vai falar também. Sim, aqui é uma daquelas opções que nós falávamos, que são bastante raras, fica na Marina de Lagos, que a Marina, inclusive, é um lugar muito legal de visitar, quem tem essa oportunidade, tem alguns hotéis já ali dentro e no entorno, e esse é um hotel que está sendo construído, que a pessoa pode comprar um share, né, uma cota, ou algumas cotas que somam esse valor de 280 mil euros para obter o Golden Visa. Então, hoje é o produto que nós ofereceríamos para a Golden Visa, para quem quer investir o mínimo possível. Aqui nós temos dois tipos de investimento. Ou a pessoa investe 280 mil comprando cotas de um hotel, e ao final do processo de Golden Visa, portanto, ao final do 5º ano, tem a recompra garantida, com rentabilidade zero, mas com o principal garantido. Ou tem uma outra modalidade, que é o investimento de 350 mil, comprando cotas do mesmo hotel, também com compra garantida ao final do processo e com rentabilidade anual de 3%. Perfeito. Esse é o Ombria, que fica... Nós falávamos anteriormente ali no chamado Golden Triangle, né? Quer dizer, o Triângulo Dourado, que é a região mais valorizada do Algarve hoje em dia. E o centro dessa região, a região de maior destaque, a zona de maior destaque do Golden Triangle, sem dúvida, é a Quinta do Lago, onde morava o Ayrton Senna, que é uma urbanização muito de altíssimo padrão. E essa região aqui, isso aqui é Lolé, fica logo atrás da Quinta do Lago. Então, aquilo que se vê ao fundo lá seria a parte sul, né? E lá ficariam as praias. E aqui, na imagem, é Lolé, que é uma cidade histórica, com um centro histórico muito charmoso. Para quem não foi ainda a Lolé, recomendo. O mercado público de Lolé é um dos mercados públicos mais bonitos de Portugal. E esse vilarejo aqui também é uma região já de bastante atratividade, de muitos estrangeiros vivendo por aqui. E tem esse empreendimento que ele promete ser um dos resorts, ou talvez o resort de maior luxo de Portugal. É o que promete. E aqui também temos a possibilidade de investimento para a Golden Visa, seja comprando um imóvel para fins de investimento, para deixar ele no pool e ele ser rentabilizado com os aluguéis como se fosse um hotel, ou mesmo para comprar propriedades para uso pessoal. O que é bacana falar, Fabiano, esse empreendimento, ele já mistura um pouco aquela coisa do rural, né? Eu quero estar próximo da natureza, quero ter uma vida talvez no campo, mas ao mesmo tempo eu estou muito próximo das cidades, eu estou a 15, 20 minutos das praias, e ele praticamente ele replica uma pequena aldeia, né? Dentro ali da região dele. É isso. Acho que a gente podia aqui responder algumas perguntas, né, que já foram colocadas. Sim. Né? Se me permitem, já vou entrar na pergunta do Marco, que ele falou em metro quadrado, acho que a Tintin já falou sobre isso. É uma generalização grosseira, o Algarve é uma região muito grande, né? Então falar de valor médio de metro quadrado para o Algarve de forma geral é bastante difícil. Tem que levar em consideração isso, de que alguns imóveis específicos ou uma quantidade percentual muito menor da oferta é de uma idade mais recente, e, portanto, de um padrão superior. Então, às vezes, a gente olha lá um dado estatístico que mostra que o valor médio de metro quadrado do Algarve como um todo é de 2.000 euros, mas quando você for ver o tipo de imóvel, não é aquilo que você está buscando. Então, tem que ter um pouco de atenção com esses dados estatísticos, né? Mas acho que se qualquer procura na internet vai mostrar que a média do valor metro quadrado do Algarve é em torno de 2.500 euros, mas os produtos de melhor nível é daí para cima, com certeza. Falando até sobre isso, eu estive recentemente no Açores, né? Dentro de tudo que nós falamos aqui, né? As ilhas também, né? Ou seja, os Açores, a Madeira, também tem grande atrativo, né? E muito a ver com essa história da pandemia, qualidade de vida, natureza, aquela coisa toda, né? Impressionante a quantidade de gringos, voos diretos dos Estados Unidos direto para Açores, né?
lá em Ponta Delgada, né? E aproveitei para dar uma olhada, né, nos imóveis. Pô, deixa eu ver, estou começando a sentir que, guardando as devidas proporções, que o Açores possa ser o Havaí, né? O Havaí dos Estados Unidos da Europa, né? E vou te falar que eu tive recentemente no Havaí, Maui e Oahu, eu tinha estado antes, mas estive agora em maio, e, rapaz, muito mais bem, que São Miguel é muito melhor cuidada do que Maui. Impressionante. Eu rodei a ilha inteira de Maui, um amigo meu, com a filha dele e a minha esposa, assim, bonito, tal, né? Maui é bem agreste, bem selvagem, mas assim, carros abandonados. Eu vi uns 6 ou 8 carros abandonados, tipo, pegou fogo, está lá largado, lá não sei quantos anos. E isso não acontece em São Miguel. Todas as casinhas, onde você for, mais remota, toda pintadinha direitinho, bonitinho, impressionante, né? Os cuidados. Bom, os preços já começaram a ser preços de Algarve. Apartamento de T2 lá de 70 metros quadrados, 200 e tal mil, entendeu? 300 mil. Então, assim, já há também, né, uma especulação mesmo nas ilhas. Acho que já há uma procura também de gringos, né? Gringos Madeira comprando, também, né? hostel. Muito. Impressionante. Bom, mas respondendo aqui uma pergunta aqui, acho que é Leonardo, não sei, sobre esse italiano, né? Se cidadania italiana tem alguma vantagem, tem menos burocracia. Não, meu amigo, não tem. Eu também sou italiano e Portugal, se a gente acha que o Brasil é complicado com burocracia, aprendeu direitinho aqui com os portugueses, né? Então, realmente, as coisas são burocráticas, são complicadas. Tem alguém que pergunta se consegue aprovar um projeto em 6 meses? Esquece. Só se... Nem se. Não tem essa hipótese, né? Projeto para César, aprovar. eu diria, ainda mais no Algarve, que já tem hoje uma consciência de preservação muito grande, eles têm o tal do PDM, né, o plano pormenor, e você não consegue, de fato, construir nada diferente do que está ali, né? A cada 10 anos eles fazem uma revisão do plano pormenor, e o que eles falam é pelo menos 1 ano para aprovar um projeto, Eu não tenho pouca experiência mão de de obra. Eu não tenho experiência de aprovar projetos no Algarve, mas eu diria para você que se for em Lisboa ou Cascais, meu amigo, 2 anos no mínimo, né, para você aprovar um projeto, no mínimo. Né? Já levei 3 aqui, para você ter ideia. Enfim, mas com relação ao italiano também não tem nenhuma vantagem. Você vai ter nenhum benefício, nem mesmo para obter financiamento. Tá? Até as taxas de financiamento bancárias, seja para o brasileiro, para o italiano, para quem quer que seja, elas vão ser as mesmas, tá? Não tem nenhum benefício com relação à diminuição de burocracia ou alguma vantagem nas transações imobiliárias, não, como foi perguntado aqui. Tá? Acho que já responderam a questão do Oswaldo, que é a mesma com relação à burocracia, mas essa mais enfrentada por incorporadores é a mesma. Né? A burocracia aqui, Portugal é maravilhoso, mas a água do mar é fria e a burocracia é grande. Exatamente. Daí não... Tem 2 pessoas aqui comentando que buscam casas, né, propriedades com algumas características aqui. Vale reforçar o que a gente falou lá no início. O que nós apresentamos aqui é uma pincelada de algumas parcerias que a gente tem, mas a gente tem hoje acesso a uma quantidade muito grande de imóveis. Nós trabalhamos com total independência em Portugal, seja no Algarve, em Lisboa, no Porto. O que eu quero dizer com isso? A gente tem acesso aos principais players do mercado, alguns incorporadores diretamente. Então, uma vez entendido qual é o projeto de vocês, é um projeto de moradia, é um projeto de aposentadoria daqui a uns 3 anos, ou não, é um investimento. A gente sai a campo e vai buscar esses imóveis para os nossos clientes. E o que nós podemos dizer aqui, assim, não esperem, né? Para quem pretende fazer um movimento desse, não esperem, porque o mercado está andando, então quem faz os melhores negócios é quem faz isso logo. E com planejamento, né? O ideal é a gente já começa essa conversa logo, vamos fazendo um planejamento, entendendo qual é o objetivo de cada um, entendendo as regiões. Acho que esses são os nossos clientes, né, César e Fabiano, que tiveram maiores sucessos, né?
É E isso mesmo. estamos aqui, enfim, à disposição. Podem pedir uma reunião virtual ou presencial. Fabiano e César ficam em Portugal, eu fico aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Através de reuniões virtuais também, entra no nosso site, o www.globaltrust.com.br, ou Instagram, LinkedIn, enfim, estamos aí em todas as redes sociais e vai ser um prazer atendê-los. Acho importante dizer, Tintin, que nessas primeiras reuniões é muito comum o cliente que tem uma ideia já montada e que depois de algumas conversas muda completamente o foco, né? Porque uma coisa é idealizar, sonhar, né? E aí depois, quando conhece a realidade, a gente faz questão de mostrar toda a realidade do mercado e diferentes zonas. Então não vai ser a primeira ou a segunda pessoa que queria comprar um apartamento pequenininho, bem central, e acabou comprando uma grande casa bem afastada, né? Isso acaba acontecendo com muita frequência. Verdade. Importante dizer também, pessoal, além da gente trabalhar com independência em Portugal, hoje nós estamos juntos em todas as etapas do processo, tá? Desde o entendimento de qual é o projeto, a abertura de conta no banco, tudo pode ser feito à distância também, a remessa do dinheiro, a negociação do imóvel. A gente sugere também que tenha um advogado envolvido para trazer mais segurança e lisura no processo. E no pós-venda, como o César já falou também. Uma pergunta aqui do Sérgio, falando sobre a dificuldade de construir no Algarve, né? Em função de preocupação de aglomeração, construções desordenadas, essa informação verídica, né? Sim, né? Na realidade, em todas as, não diria só que é no Algarve, não. Todas as câmaras, né, como eles chamam aqui, como se fossem as prefeituras, né? Cada prefeitura tem o seu departamento de urbanístico, né, que aprova os projetos de acordo com as regras locais, né? Então, de uma maneira geral, a burocracia é grande, sim, a preocupação é grande. Comporta, por exemplo, né? E aí tem algumas câmaras, né, que são mais socialistas que outras, né? Então, eu diria até que quando você fala aqui de Algarve, existem alguns conselhos, né, Algarve, né? O Fabiano talvez você saiba melhor do que eu. Tem o de Lolé, Sagres é outro, né, Fabiano? Sagres é Vila do Bispo. Mas está se referindo à dificuldade de aprovação, é isso? Isso. Varia de conselho para conselho, né? Mas de maneira geral é sempre burocrático. Eu tenho nota de que alguns conselhos são um pouco mais eficientes. Hoje em dia nós escutamos, por exemplo, falando aqui mais perto de Cascais, que Oeiras é um conselho mais desenvolvimentista, assim, que acolhe projetos mais modernos. Então a gente pode imaginar que eventualmente Oeiras os processos avancem com mais celeridade dentro de uma Câmara Municipal, mas tem que vir para cá com esse horizonte. Se a ideia é comprar um terreno para aprovar um projeto, tem que vir para cá com essa expectativa. A maior parte dos nossos clientes, depois de entender isso, acabam optando por comprar empreendimentos, lançamentos, né? Entendendo que, até do ponto de vista do investimento, às vezes é uma falácia, é um engano achar que comprar o próprio terreno e fazer construir vai ser o melhor negócio, porque o custo de construção subiu muito, é muito difícil conseguir mão de obra, não são só os entraves burocráticos, são outros entraves. E, por outro lado, esses construtores grandes que fazem coisas de alto padrão ou de bom padrão, que são imóveis que vão se destacar logo depois de pronto, já tem aí uma valorização embutida. Então, muitos clientes nossos, investidores tradicionais, experimentados, gente com bastante experiência em investimento, seja no Brasil ou internacionalmente falando, optaram por comprar alguns empreendimentos na fase de lançamento e fizeram muito bem e ganharam bastante dinheiro. Eu posso falar aqui até por experiência própria, né? Quem estiver pensando em construir aqui, comprar terreno, construir, etc., prepare-se, porque não é para amador, não. Então, isso aqui não é para amador, não, né? Ainda mais se você estiver à distância, se não estiver ainda bem engajado, conhecendo aqui bem o modus operandi, né, português, vai sofrer um bocado. Nos anos que eu estou aqui, eu já entrei em 15 projetos, né? Alguns projetos projeto mesmo de aprovação do projeto, desde o início, construção, outros de reforma, compra de terreno, tá? E hoje
estou extremamente seletivo, vamos chamar assim, né? Estou estudando aqui uma coisa ou outra, mas assim, muito seletivamente, já com determinado estágio de aprovação, se já tiver aprovado, porque eu não quero passar pelo que eu já passei aqui, com todas as dificuldades, seja de aprovação, de câmara, de empreiteiro, de mão de obra, de custo de construção, como disse o Fabiano, que aumentou absurdamente aqui depois da pandemia, né? Então, assim, não é fácil, tá? Os amigos meus até, todo mundo acha que é fácil. Olha, cuidado, ainda mais remotamente. Você estando aqui já é difícil, e de longe, né? Eu acrescentaria uma outra coisa, que acho que é o mais importante, é o recado mais importante que essa realidade nos traz. A oferta é limitada, a oferta continuará sendo limitada, porque a burocracia ela está aí e não vai sair. O português não vai mudar a maneira de ser por causa do investimento estrangeiro. Existe uma limitação urbanística, a altura dos prédios, de maneira geral, é sempre baixa, é aquele padrão urbanístico no sul da Europa. Então, a oferta é muito baixa. Não imaginem que, por ter uma demanda internacional, que agora eles estejam construindo muito para fazer frente a essa oferta, essa demanda, não é uma realidade. A oferta é sempre a mesma e a demanda internacional é muito grande. Então, é por isso, esse desequilíbrio vai permanecer. A oferta não vai surgir, muito pelo contrário, a pandemia e a guerra da Rússia diminuiu a quantidade de lançamentos. Então, nós temos um parceiro aqui que trabalha muito com incorporadores de alto padrão e eles tinham um dado estatístico que mostrava que até o ano passado ainda existiam 2 lançamentos por semana no distrito de Lisboa. Quando falamos de um projeto como esse, muitas vezes falamos de projetos com 10, 15, 20 apartamentos, não, nada mais do que isso. E que agora, nos últimos meses, é um lançamento a cada 45 dias. Então, a quantidade a gente está vendo que os estoques diminuem, né? Aqueles prédios que foram lançados há algum tempo atrás vão sendo vendidos, poucos novos entram no mercado. Então, a sensação aqui é clara de escassez. E acho que vai continuar assim. Uma última resposta aqui, para o Jurandir, né? Financiamento de imóveis, como é que funciona? Né? Normalmente, Jurandir, os bancos financiam para quem vive no exterior entre 70% a 75% do valor do imóvel. Né? Então, você teria que ter 25% a 30% para fazer um down payment, né? Para fazer um pagamento à vista, né? E o restante financiado até os 75 anos de idade. Essas taxas que nós falamos aí que hoje beiram aí, né? Já o valor que a taxa de juros que subiu, né? Beirando os 2% mais ou menos ao ano, né? Então, você pode considerar 70%, 75%. Penso que falamos já, né? Respondemos todas as perguntas. Acho que né? Sim. Dei uma olhada aqui geral, acho que respondemos tudo. Ok. Então, mais uma vez, agradecer aí pela audiência. Né? Estamos aqui à disposição para quem quiser evoluir aqui uma conversa individual, pode procurar aqui a Cris, a Priscila, o Fabiano, a mim, e a gente agenda aí para ajudá-los aí no seu objetivo. Pessoal, foi um prazer. Obrigado pela presença mais uma vez. Estamos aí à disposição para começar o projeto de vocês. Obrigado, boa noite. Boa noite.